Olá, boa noite a todos. Hoje eu venho aqui para falar de um tema, né, que seria a continuação do tema passado. O que eu falei sobre o vídeo passado que foi falado foi sobre os herdeiros da promessa. E como eu prometi, né, que estaria aqui no meu próximo vídeo, eu iria falar o que é que nos impede de receber as promessas de Deus. Então, vamos recapitular a aula passada, né? Na semana passada, aprendemos juntos que em Cristo Jesus somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa que Deus fez a ele. Aprendemos também os 4 pontos da aliança que Deus fez com Abraão: uma aliança de santidade, sacerdotal, de prosperidade e de saúde. E nesta noite vamos aprender juntos 3 motivos que impedem os cristãos de receberem as promessas de Deus. Primeiro motivo é a ignorância espiritual. Em Oséias 4:6. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Em Mateus 22:29. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras sagradas, nem o poder de Deus. O texto bíblico de Oséias 4:6 diz que a descendência de Abraão estava sendo destruída por falta de conhecimento. Deus tinha uma aliança com eles, mas a falta de conhecimento e rejeição da palavra de Deus os impediu, né, de receberem as promessas. Hoje não é diferente. Infelizmente, a igreja tem sido destruída em várias áreas por falta de conhecimento. Uma pergunta: por que muitos cristãos têm dificuldades de ler a Bíblia diariamente? Segundo motivo, incredulidade. Em Gálatas 3:14. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Hebreus 3:15 ao 19. É isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso? Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. Tudo que recebemos de Deus é pela fé. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os descendentes de Abraão estavam debaixo da aliança e eram herdeiros da promessa de Deus, mas não herdaram as promessas por causa da incredulidade. Ainda hoje, muitos não são abençoados por causa da incredulidade. Nesta noite, vamos assumir o espírito de fé em nossas vidas e tomar posse das promessas que Deus tem para nós. Uma outra pergunta, meus irmãos. Qual, em sua opinião, como vencemos a incredulidade? Terceiro e último motivo, o pecado. Jeremias 17:1 e o 4. O Senhor Deus disse: Povo de Judá,
O seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Isaías 59, 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O pecado bloqueia o fluxo do poder de Deus em nossas vidas. Todas as vezes que a descendência de Abraão se afastava de Deus e se entregava ao pecado, eles caíam na miséria e na vergonha. Como igreja, não podemos cair no mesmo erro. Vamos dizer não ao pecado e se sujeitar a Deus, servindo-o em amor e santidade. Pergunta: qual o segredo para vencermos o pecado? E para finalizar, através de Jesus, somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Vamos tomar posse dessas promessas, vivendo em obediência à palavra de Deus, dizendo não à incredulidade e ao pecado. Lembre-se, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Romanos 8,17. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Você nasceu para vencer. Amém? Então, uma boa noite e fiquem com Deus.